Olá, amados! Então, estamos aqui para mais uma aula gratuita e maravilhosa, né? Sobre ler livros, leitura, literatura, sobre toda essa coisa maravilhosa que é o mundo literário, né? Então, a escrita, hoje eu não vou trazer um gênero literário em si, até que é um gênero, não, é um gênero textual, na verdade, que é um gênero textual, que é a dissertação de mestrado. Então, a minha dissertação foi essa aqui, ó, né? Foi sobre enredos estéticos literários na formação docente, diálogos com Vygotsky e Shakespeare. Então, olha só, bem diferente, né? Então, é isso que eu pesquisei, é isso que eu ainda pesquiso, que eu já falei para vocês aí nas aulas, que é a formação do professor, a formação continuada do professor dentro de uma carga emocional, dentro da sensibilidade, dentro dos fatores emocionais. Aqui o professor está fadado no momento em que ele está na sua praxis de trabalho no dia a dia, né? Ali no chão da escola mesmo. Então, esse trabalho, essa dissertação, essa pesquisa foi feita em cima da formação de professores, e daí foi feito um trabalho científico, né, trazendo o gênero textual dissertação, por isso já se chama dissertação de mestrado. Se fosse doutorado seria uma tese, porque daí eu tenho que defender, né, um pensamento, uma teoria que eu vou trazer, é diferente de mestrado, né? Então, o mestrado é uma dissertação. Então, é a mesma coisa que o que a gente faz numa redação, num processo seletivo ou num concurso. A gente vai dissertar, a gente vai escrever, né, sobre alguma coisa, de modo, usando a forma da língua culta, usando as formas corretas gramaticais, as notações léxicas, escrevendo de forma que o texto tenha uma coerência, uma coesão, que o texto tenha uma produção textual boa, para que o leitor possa estar lendo e percebendo que realmente você entende daquilo que você está escrevendo, daquele tema que você está dissertando, né? Então, e como é assim, é um assunto que era emergente e que agora ele não é mais emergente, mas ele é novo ainda, né, que é a estética na educação, além de eu pesquisar, eu e a minha orientadora, né, a Rita, pesquisarmos sobre a estética na educação, como que acontece essa estética dentro do âmbito escolar, dentro do contexto escolar, dentro da sala de aula propriamente dito, quando o professor está ali diante do aluno. Então, como que acontece essa sensibilidade do ser humano? Como que acontece a estética na educação? Então, como isso é um assunto novo, eu também quis que essa dissertação fosse transformada em livro. Então, dessa parte mais científica, mais dissertativa, ela foi passada para uma parte, né, para uma questão mais literária, para uma formação mais literária dos textos, das palavras, das frases, para que compusesse um livro, né? Então, essa era a minha ideia desde o princípio. Sempre quis fazer mestrado, sempre quis estudar mais. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer, né? Então, sempre quis fazer o mestrado, e como eu sempre quis fazer o mestrado, na minha cabeça sempre estava assim, não importa o que eu vou falar, o que eu vou pesquisar no mestrado, mas eu quero que a minha dissertação, ela se transforme em livro depois. E deu mais certo ainda do que eu pensei, porque logo depois que eu terminei o mestrado, eu já pude tá enviando os escritos para uma editora, e já foi feito logo o trabalho, né? Claro, demora um ano, às vezes mais, às vezes menos, porque é um trabalho assim, né, maçante, é um trabalho de produção textual mesmo, tem que ser revisado, corrigido, né, revisto muitas vezes, então demora, né? E é um contato constante, você com a editora, né, a editora com você.
e muitas vezes e quase sempre, né, é por e-mail, né, é à distância, então é um pouco demorado, mas para ser um bom trabalho é melhor que seja demorado que seja feito às pressas de qualquer jeito. Então é um trabalho que foi feito dentro da universidade, mas que foi colocado, né, em uma obra literária, porque há poucos escritos sobre a estética na educação, né? Há pouco material sobre a estética na educação. Então, para vocês entenderem o que está nessa obra, porque é um livro, né? Ficou um livro bem, vamos dizer assim, bem denso, né? Bem comprido e com muita coisa para ler, tem muito conceito, né? Então teria que ter muito tempo, muitas aulas para estar falando sobre ele. Ele tem 133 páginas, né? É um tipo textual, né? Uma dissertação que tem 133 páginas. Então, para vocês entenderem um pouco sobre a escrita dessa dissertação e para a gente estar falando um pouco sobre o dissertar, eu vou trazer a apresentação do livro para vocês. Eu vou ler a apresentação do livro para vocês de uma forma, né, mais cadenciada. Vou tentar, né, porque tudo que eu faço, eu sou meio agitada, eu faço mais rápido, mas vou tentar ler para vocês entenderem bem o que eu tô lendo. Porque daí depois tem o prólogo. O prólogo vai estar explicando toda a parte do desenvolvimento da obra em si, né? Como que foi trazida essa questão de Vygotsky com Shakespeare, né? Poxa, Vygotsky foi um psicólogo, Shakespeare foi um dramaturgo, né? Então, o que tem a ver essas duas, as duas obras, né? As obras que esses dois personagens, esses dois teóricos escreveram, o que tem a ver, né? Tudo isso eu trouxe no prólogo. O que tem a ver o desenvolvimento humano com a dramatização da vida humana, né? Mas tem muita coisa aí, tem muita lacuna aí. Então, é um livro que vai trazer muito sobre isso e vai estar explicando como essas lacunas da vida cotidiana do sujeito pode ser trabalhada de forma sensível. E pode ser trabalhado de forma sensível dentro da sala de aula. Né? Que não precisa ser aos gritos, aos berros, ferrando o aluno ferrando o professor ferrando o aluno, né? Não tô aqui dizendo, gente, que agora todo professor tem que ser amiguinho do aluno e vice-versa, não é isso. É a sensibilidade, é entender o que o aluno pensa, o que o aluno quer, o que o aluno sente e fazer com que isso seja seja bom ele estar naquele espaço que ele está, naquela condição de aluno que ele se encontra, né? Não que ele pense, que ele sinta que ser aluno, estar aluno é um fardo, né? Então, isso é estética na educação, isso é ser sensível, né? É conseguir entender o que o aluno sente e fazer com que ele se sinta bem. Mesmo que ele tenha problemas pessoais, problemas em casa, porque todos nós temos, nós somos um todo. Os professores também têm, né? Aí depois do prólogo, que eu explico toda essa parte, daí vem o sumário, aí vem a parte da introdução do trabalho, que é a introdução da obra, iniciando as discussões. Aí, como que foi feita a pesquisa, que a pesquisa foi feita com entrevista, com quantos professores, que foram professores da própria universidade a qual eu fiz a dissertação, né, que eu fiz o mestrado, que método que eu usei, eu usei o método da investigação estética. Por que eu usei esse método? Esse método é um método também novo, que como ele é novo, eu fiz um artigo que saiu num outro livro, que eu vou falar sobre artigos em outra aula também para vocês, que é um outro tipo, né, tipo textual também. Então, método investigativo, né, o método de investigação estética, como é que é esse método? Então, é explicado aqui como é que foi trabalhado toda a pesquisa, porque foi uma pesquisa que realmente, né, foi a campo, né, teve análise documental de currículo dos professores, teve entrevista narrativa individual, teve grupo de interlocução, né,
Então, aí depois disso vem a teoria em si, né? Que daí eu trago o Vygotsky e Shakespeare para estar falando o que os professores trouxeram de resposta lá na entrevista e no grupo de interlocução e o que os teóricos falam diante daquilo que o professor se expôs ali no momento dessa entrevista, no momento dessa conversa, que foi videografado, que foi gravado, né? E depois disso vem, que deu, ao invés de eu colocar conclusão, eu coloquei por fim, últimas palavras, né? E daí vem as referências de toda a teoria que eu usei e termina a dissertação, termina a obra. Então vou ler para vocês a apresentação, para a gente também terminar essa aula e para vocês entenderem o quanto é gostoso essa questão também de ser professor pesquisador. Professor que busca o que quer aprender. Que aprender é maravilhoso. A gente tem que sentir essa motivação, ter essa motivação, se encontrar nesse estado de querência, né? De estar estudando, de estar inserido nos processos de ensinar e aprender. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente cresce, mais a gente evolui. Então a gente precisa querer, né? Ler é poder, escrever é poder. Ler e escrever é ser, né? Então, vamos lá. Apresentação. A escrita dessa obra busca realizar uma correlação entre os enredos do desenvolvimento estético-literário de professores formadores do curso de pedagogia de uma universidade aqui do nosso estado. E a tragédia, que é a peça Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, de Shakespeare, de 2004. Hamlet era apresentado em teatros a céu aberto, né, nos globes, como eram falados, e cativava todos que assistiam o espetáculo na época. Isso porque o texto, segundo Shakespeare, é uma impressionante coleção de reflexões que atravessam questões tão variadas como a luta política, a vingança, o sentido da vida, a culpa, o incesto, o teatro, a guerra, a melancolia e o amor. Poderíamos cada um fazer a nossa própria lista segundo as interpretações de tal peça. Ao referir-se a tal assunto, Van der Veer e Valsiner, 1991, destacam que o ciclo de produções dedicadas à arte é inaugurado em 1915, com a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, e concluído em 1925, com a Psicologia da Arte, que é de Vygotsky. O primeiro texto, de 1915, sobre a tragédia shakespeariana, constituiu a monografia de conclusão de curso de Vygotsky, ao passo que o segundo foi apresentado como tese de doutoramento. Os dois textos revelam grande erudição de Vygotsky e uma profunda preocupação em evitar reducionismos. Para tanto, nesse momento, teceremos algumas pistas aos leitores sobre a tessitura da obra aqui escrita, que somente se efetiva enquanto sensível com a leitura fruitiva desta. Leio atentamente as imagens, deixe-se envolver. Essas fazem parte das epígrafes, juntamente com os fragmentos dos atos deixados em cada início de capítulo ou subseção. Aqui está explicando um pouquinho como é que foi escrito a obra, né? Como foi organizada a obra. Estabeleçam, leitores, suas obras conversações, não se deixe intimidar por interpretações dúbias e ao acaso. Fixe seus olhares nos trechos que lhes interessem. Mergulhem nessa obra tentando participar das ideias dos autores. Tentem sentir, olhar, tatear o que os autores sentiram, olharam e tatearam, como se fosse um poema querido de vocês, deixado à cabeceira da cama para várias investidas literárias ao longo da semana. Na parte seguinte, emergem dizeres de professores que foram professores, mas também de Lev Vygotsky, de Luciana M. Schlindwein, que foi a minha banca externa, e de Antônio Novoa, que fala sobre a formação continuada de professor no chão da escola. O texto foi escrito de forma que a apresentação dos capítulos e sessões contracenasse de forma relevante por constituírem uma chamada complexa e densa de um dos maiores escritores de todos os tempos, Shakespeare.
Oferecemos aos leitores primeiro essa apresentação, depois o prólogo, para que aconteça um mergulho na obra que está escrito a seguir, para depois começar uma aventura instigada na introdução, que está nomeada para início das discussões, ou se quiserem, os leitores podem simplesmente ir dos dizeres dos professores e da teoria aos fragmentos da peça e se deliciarem, mas cuidado com as vertigens. Então, para que vocês, leitores, sintam-se motivados, escolha uma poltrona confortável ou uma dessas cadeiras de balanço, que são artesanato estético de última linha, para quem é apaixonado por leitura. Um lugar com bastante luz, recoste-se até o momento em que se sentirem o mais à vontade possível e boa leitura. Silvia Paulo, as autoras, né? Então, essa é a apresentação do livro. Olha só, gente, como é bom escrever, como é bom ler, como é bom estar pesquisando, estudando, né? Olha como a gente escreve bem, né? E todos vocês podem escrever assim, qualquer pessoa pode escrever assim, né? É só ler, né? Então eu vou continuar sempre dizendo aqui, leiam muito, ler é bom, ler é gostoso, ler faz bem, ler faz com que nós possamos evoluir como pessoa nessa vida e evoluir em vários aspectos, sociais, econômicos, culturais, né? Pessoais, profissionais, dentro de tudo que a gente for pensar e do que a gente imaginar, né? Então é isso, pessoal. Peço para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube. O meu canal do YouTube se chama Escola da Qualidade de Vida da professora Silvia Paulo. Deixem o seu like, compartilhem, deixem suas sugestões, suas dúvidas, perguntem, né? Eu vou responder, eu sempre vou responder com muito carinho, com muita dedicação, né? Porque eu faço isso aqui porque eu gosto, né? Me sigam lá no Telegram e no Instagram, @Prof. Silvia Paulo. O meu Facebook também, Silvia Paulo, é bem fácil, né? Bem simples de procurar. Tenho também sou colunista de uma revista online, né? Da Quero Clique, né, que é onde eu escrevo sobre arte, comunicação, livros, leitura, literatura, sobre as crianças e as aulas, os pais e a educação, sobre toda essa gama, né, todo esse contexto educacional que é tão amplo, né, eu escrevo sobre isso. Então, quem quiser, é só entrar também lá no site da www Quero Clique, que também vão encontrar, né, e é isso aí. Até a próxima aula. Leiam muito.